E eu quero começar tratando justamente sobre o ultimato que Donald Trump deu ao regime cubano. Ontem ele publicou um texto, né? Esse ultimato foi feito através da sua rede social, o Truth. E o ponto principal, obviamente, que nós temos é esse ultimato que ele deu. Porém, todavia, contudo, quando nós estamos falando do presidente americano Donald Trump, podemos esperar tudo. E existe um miolo ali dessa mensagem que ele fez, né, desse texto que ele publicou, que tem alguns problemas de observação prática do que é a relação entre a Venezuela e o Irã. E isso, até mesmo para o público interno americano, também pode representar um problema. E a gente vai dar uma destrinchada nisso daqui. Vamos lá. Ele publicou, então, na sua conta do Truth, o seguinte: Cuba viveu, por muitos anos, de grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela. Em troca, Cuba forneceu serviços de segurança, entre aspas, para os dois últimos ditadores venezuelanos, mas não mais. A maioria desses cubanos está morta do ataque dos Estados Unidos na semana passada, e a Venezuela não precisa mais de proteção contra os capangas e extorsionadores que mantiveram reféns por tantos anos. A Venezuela agora tem os Estados Unidos da América, o exército mais poderoso do mundo, de longe, para protegê-los. Protegeremos nós mesmos. Não haverá mais petróleo ou dinheiro indo para Cuba. Zero. Sugiro fortemente que façam um acordo antes que seja tarde demais. Obrigado pela sua atenção a esse assunto, presidente DJT, né, Donald J. Trump. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos separar aqui essa declaração em duas partes práticas, tá? A primeira parte é do ultimato que foi dado ali ao regime cubano. Sim, é um fato que o regime cubano está numa situação muito complexa. Cuba precisa de muitos barris de petróleo por dia para poder sustentar até mesmo a parte de energia elétrica da ilha, tá? Não somente o consumo ali em automóveis, mesmo que Cuba está passando por um processo, tá, de entradas de veículos, aquela imagem dos veículos antigos e tudo mais tem mudado um pouco nos últimos anos. Através da China, eles estão conseguindo modernizar alguns setores e alguns automóveis mais novos estão realmente entrando em Cuba. Isso tem aumentado a demanda por combustível também. Mas o setor elétrico, o setor de energia elétrica precisa de petróleo para poder manter as luzes acesas, literalmente. Tá? O México, como eu já venho informando para vocês, tem suprido isso. O governo ali da Cláudia Sheinbaum, que é a presidente mexicana, ela já vem desde agosto, setembro, efetuando as maiores vendas históricas de petróleo. E aí, vendas a gente sabe que é um pouco pro forma, né? Porque Cuba, na maioria das vezes, paga parte ou nem paga tudo aquilo que entra. E eles começam a enfrentar dificuldades, apagões, entre outras coisas. Além disso, nós temos uma situação dentro da Venezuela que gera um problema para Cuba, porque não era só a questão do petróleo, tá? Os médicos cubanos também eram uma outra fonte importante de recursos que entrava para o regime vindo da Venezuela. Como nós mostramos para vocês na análise da semana, no sábado, esses médicos eles estão presos dentro da Venezuela, tá? Estão em alojamentos ali, não podem sair, estão sem contato com o mundo exterior e estão recebendo contínuas mensagens que vêm da Comissão Central do Partido Comunista, né, mais conhecido como o governo cubano, para que eles aguardem instruções. E muitos deles podem até tentar sair dessas instalações, fugir, ir para outro país,
só que são reféns, pois também têm familiares que podem sofrer represálias dentro de Cuba. E a tensão em Cuba nesse momento é muito grande, porque o aparato de repressão dentro do país pode não ser o suficiente caso comece a faltar ali bens de consumo que vinham da Venezuela. Propriamente dizendo, medicamentos, tá? Nós temos a questão energética, teremos aí um aumento da queda de energia, o que vai piorar a não maravilhosa saúde cubana, e o regime está muito preocupado, é tanto que tivemos um discurso do Díaz-Canel na semana passada, onde ele, de certa forma, culpou a própria liderança do Partido Comunista e a população, sim, os militantes, falando que os problemas que existem hoje também são problemas gerados pela ineficiência e a falta de atualização dos comunistas cubanos. Bom, agora vocês me digam, como que um regime onde você tem que obedecer tudo piramidalmente, de cima para baixo, fechado para o mundo, e que é regido por uma doutrina fixa, uma cartilha revolucionária, e se você não segue, você é preso e você é morto, como que você tem espaço para inovações e discussões políticas amplas? Bom, mas a culpa é do regime e eles jogam em quem eles quiserem, não é verdade? Agora, Donald Trump ele tenta chamar o regime cubano para negociações. Agora, o que seriam essas negociações? Essa é uma outra dúvida. Nós temos uma situação bem clara, que os Estados Unidos eles querem uma mudança de regime também em Cuba, querem uma abertura às liberdades, à comunicação e que a ilha deixe de ser de um único partido. Algo parecido com o que nós estamos vendo na Venezuela nesse momento, que está em transição, ainda não sabemos qual será o desfecho. Mas a doutrina Monroe, que eu venho falando aqui para vocês há tanto tempo e agora começou a até se tornar popular novamente aqui no Brasil, ela vai demonstrando a sua força do Big Stick e de promover ali essas mudanças de maneira acelerada. Bom, dito isso, a gente não sabe se o que seria ofertado. O regime deixaria a criação de outros partidos políticos? Daria entrada para o soft power americano, ou seja, os investimentos de empresas entrar dentro dos Estados Unidos, de Cuba, dos Estados Unidos entrar dentro de Cuba? Ainda existe até mesmo uma incerteza das próprias indústrias americanas quanto a isso. Tivemos aí o caso da ExxonMobil, a ExxonMobil que esteve naquela reunião ampliada de sexta-feira com o presidente, colocou ali, como nós tratamos no sábado, muitas dúvidas e afirmando que a Venezuela não é um ambiente seguro para investimentos e que a ExxonMobil, eles têm ali ainda 12 bilhões a reaver do regime cubano ali, que eles tiveram estatizações realizadas 2 vezes. E nós vimos o Donald Trump ontem em uma entrevista no Air Force One criticando a ExxonMobil, falando que não gostou da resposta que eles deram e que estão ponderando até de deixar eles de fora nesse processo de recuperação da Venezuela. Agora, a questão que fica, e isso gera uma incerteza, porque, obviamente, isso é o método do Donald Trump de negociar. Ele deu a porrada agora na ExxonMobil, falando, você não quer, então não vem, a gente também não quer vocês. E isso, a intenção do Trump é mexer com os acionistas ali dentro, né, da empresa e talvez forçar a ExxonMobil a vir, né, lembrando que a Exxon é a maior petroleira dos Estados Unidos da América. Não tê-la seria também um problema para até atrair as demais. Mas também o Trump também talvez esteja falando assim, olha, a Exxon não quer, você vai ter uma fatia melhor por aqui. Mas é um discurso agressivo, é um discurso que em alguns setores gera um temor e que precisa ser visto aí com calma. Destrinchada essa primeira parte, nós temos a segunda parte aqui da mensagem
que o Donald Trump ele colocou. E aqui nós temos alguns problemas, porque ele disse aqui, vamos lá, vamos recapitular a primeira parte da mensagem dele. Cuba viveu por muitos anos de grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela. Isso é verdade, tá? Principalmente depois de 1999. Em troca, Cuba forneceu serviços de segurança para os dois últimos ditadores venezuelanos, mas não mais. E não é necessariamente serviço de segurança, tá? Isso daqui é um problema grande. Por mais, não, a simplificação. Não, isso é um problema, tá, pessoal? E olha só, a maioria, em troca, Cuba forneceu serviços de segurança para os dois últimos ditadores, mas não mais. A Venezuela agora tem os Estados Unidos da América, o exército mais poderoso do mundo, para protegê-los. Agora, proteger de quem? Essa é a dúvida. De quem seria essa proteção? E Cuba estaria protegendo a Venezuela de quem? Dos Estados Unidos naquele período? Todos sabemos que isso não seria possível. Como vimos na operação onde a Venezuela estava em alerta máximo, eles não tiveram a menor chance. Tá? A menor chance. Agora, os Estados Unidos vai proteger a Venezuela de quem? Né? Essa é uma pergunta muito clara. E sabe-se, tá? Principalmente aí, que a Venezuela estava ali com toda uma ação dedicada ideologicamente com uma pauta revolucionária alinhada a Cuba, tá? Cuba cumpre um papel ali muito importante. E aí eu tenho, inclusive, material escrito, né, que eu sempre compartilho com vocês. Tem o meu livro, O Foro de São Paulo e a Pátria Grande, que você encontra aqui, né, embaixo, né, tem alguns produtos que aparecem embaixo do vídeo. Se você dar uma olhadinha, você vai ver esse livro aí. Nesse livro eu explico que as intenções de Cuba com a Venezuela partem desde o primeiro mês após a tomada do poder por Fidel Castro. 23 dias depois de ele tomar o poder em Cuba, ele vai para a Venezuela para tentar começar negociações, e a Venezuela sempre foi um alvo ideológico, logístico, em vários aspectos para Cuba, tá? E isso remonta desde o início, desde o mês 1 da Revolução Cubana. E Hugo Chávez, ele tinha uma relação paternal, tá, com o Fidel Castro. Então não se trata de proteção. Não se trata de, os venezuelanos precisam de proteção de um... Não, eles não precisavam de proteção. Eles têm uma agenda profícua, que foi profícua durante muito tempo, e profunda com o regime cubano, um alinhamento ideológico, tanto que a principal base de operações no Foro de São Paulo, tanto legal quanto ilegal, foi a Venezuela, e de certa forma, ainda estamos aí num momento de transição, precisamos entender qual vai ser o caminho, né? Ainda está. E é claro que, se a gente pegar aqui ao pé da letra, há um governo que está sendo chamado de transição, mas ainda é o chavismo que está lá. E o chavismo precisa de proteção de quem? Da China? Não. A China está operando lá dentro, inclusive estava na posse da Delcy Rodrigues. Da Rússia, muito menos. Né? Então, isso leva a uma situação muito complexa. E aqui existe uma outra coisa que o Trump colocou, que é uma propaganda interna que ele está fazendo. A maioria desses cubanos está morta do ataque dos Estados Unidos na semana passada. E a Venezuela aí não precisa mais de proteção contra os capangas e extorsionadores que mantiveram reféns por tantos anos. O povo da Venezuela pode até ser, mas tudo isso era trabalhado em conjunto com o governo que ainda lá está. E não eram somente esses 31 cubanos que foram aí eliminados dentro da Venezuela, que era toda a força cubana que estava ali dentro. O aparato cubano é muito maior e muito mais intrínseco dentro da estrutura de Estado. Tem um artigo
que eu coloquei nos apêndices aqui do livro Foro de São Paulo e a Pátria Grande, pessoal, que chama-se Cuba, a Espada da Revolução, tá? E esse artigo ele é extremamente importante para se entender qual que é a situação interna que nós temos ali, que envolve Cuba e o papel de Cuba não somente para a Venezuela, mas para toda a América Latina, inclusive para o PT no Brasil, para a Rússia de Vladimir Putin, para a China de Xi Jinping, tá? Os Castros têm um papel de resiliência, liderança e respeito em todas essas frentes que os Estados Unidos aí têm como adversários ou até mesmo inimigos. Então, por mais que entendamos aqui o sentido que Donald Trump quis trazer, para quem não acompanha, e até mesmo para a mídia e o público interno dos Estados Unidos, essa mensagem ela passa um falso senso da realidade do que acontece na América Latina. E aqui cabe a nós, né, principalmente no PH Vox, que somos focados e muito nas questões da revolução aqui na América Latina e sofremos também com isso, afinal, temos o nosso país governado por membros do Foro de São Paulo, nós temos aí isso que passa uma simplificação e até uma alteração da realidade do que acontece quanto ao regime cubano, não somente na Venezuela, na Nicarágua, no Brasil, na Venezuela, no Peru, no Equador, e mesmo em países onde eles não estão no poder no momento, né? Como, por exemplo, nós temos a Argentina, né? Temos a Bolívia, entre outros. Então, é muito importante a gente destrinchar isso daqui. É óbvio que eu estou dando a notícia para vocês e agora eu estou fazendo uma análise aprofundada do que é fato e do que não é nessa nota. E é importante que nós tenhamos os pés na realidade. Todo político, ele sempre vai fazer propaganda. E a gente tem que saber também o que vai além da propaganda.